Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a ideia do projeto, tá? A ideia do projeto, eu pensei por muito tempo, eu pensei de várias formas de fazer, não quer dizer que seja a melhor forma, então eu peço para vocês que se vocês tiverem alguma ideia, algum problema que eu não estou vendo, alguma coisa que vocês queiram, que seria interessante implementar, coloque nos comentários que eu vou levar isso em consideração, tá? Isso aqui não está fechado, não está escrito em pedra. Então, o que eu tenho em mente para esse projeto, pode ser que ao longo do projeto eu mude drasticamente ele. Talvez venha coisas novas no mercado, moedas diferentes ou situações diferentes, e aí durante o processo eu posso mudar tudo do projeto. Mas a princípio eu vou seguir essa ideia que eu estou fazendo, e aí durante o projeto a gente vai implementando outras ideias, beleza? Se vocês tiverem alguma sugestão aí, pode colocar nos comentários que eu vou considerar. Bom, então a gente tem, por ideia do projeto, eu queria falar primeiro sobre a temática dele, né? Eu gosto muito de vários tipos de temática, e uma que eu queria implementar, que além de estar na moda, assim, é uma coisa que eu gosto também, é a parte do estilo cyberpunk, que é a questão de usar tecnologia, aí você tem armamentos tecnológicos, tem armaduras que são, às vezes, a parte do corpo, tem várias outras coisas referente à tecnologia, né? Só que, além de ser bem complexo essa questão do design dele, que é bem único, ele é bem difícil você pensar o que seria, o que fugiria muito do universo cyberpunk ou o que entraria dentro dele, né? Então, uma coisa que eu pensei em fazer, a princípio, é fazer uma coisa mais simples, uma coisa muito mais conhecida que a gente já tem hoje bastante no mercado, que seria e uma coisa que eu gosto muito também, que é a questão do estilo medieval. Então eu vou implementar o estilo medieval junto com fantasia. Então a gente tem o clássico lá que é os jogos com armadura, jogos com espada, com arco e flecha, com magia, de cura, magia dos bruxos. Esse tipo de estilo, que é um estilo que eu gosto bastante, é um estilo que agrada muito a gente também, e é um estilo que a gente conhece mais dele, então a gente sabe o que pode colocar dentro desse projeto que não vai impactar na temática dele. Então o tema que a gente vai utilizar é o estilo medieval com fantasia, beleza? A princípio, tá? E aí eu separei aqui também 3 pilares que a gente vai utilizar como base do projeto. Isso aqui vem das minhas experiências que eu tenho de jogos convencionais e algumas coisas referente os jogos NFTs que a gente tem hoje no mercado, beleza? Então a gente vai ter esses 3 pilares, que é RPG, que a gente vai usufruir de alguns temas desse ambiente RPG, jogos de estratégia, então a gente vai pegar também conceitos desse ambiente estratégico para a gente trazer para dentro do jogo. E eu também gosto de jogos de gerenciamento, que é onde você precisa conduzir melhor para tirar o melhor custo-benefício daquilo que você faz. Então eu gosto muito desse tema que é o gerenciamento. E aí eu citei algumas coisas dentro de cada um desses temas. Que seria, dentro do RPG, a gente tem algumas ambientações que seriam as classes. Eu ia colocar raças também, mas a princípio eu vou deixar de fora e só manter como se fossem humanos mesmo. E aí você tem as classes dentro dos humanos, que seria guerreiro, seria arqueiro, seria curandeiro e o bruxo. Eu queria, a princípio, manter essas 4, mas eu vou acabar tendo que adicionar mais algumas por conta de outras partes que eu vou falar para vocês mais pra frente. Que seria, eu vou adicionar um paladino, vou adicionar um assassino, eu vou adicionar um berserker, que seria... Eu não sei como que é uma classe referente a português, mas seria como se fosse um guerreiro, só que sei lá, ele é de DPS em vez de ser tanque, né? E aí tem essa questão de a gente ter também os tanques, que seria o paladino e o guerreiro com escudo, né? E aí seriam os DPS, que a gente vai ter o assassino, o arqueiro e o mago. E a gente vai ter a parte do suporte, que até então vai ter só o curandeiro. Queria fazer suporte. Mas a gente pode implementar outras classes também durante o projeto, tá? A gente vai ter também a parte da raridade. E essa raridade a gente vai ter tanto dos equipamentos quanto dos personagens também.
Então você vai abrir uma box, por exemplo, você vai pegar, sei lá, um guerreiro raro. E aí, ou um mago lendário. Aí ele vai, de acordo com a raridade dele, vai ter outros atributos que ele vai ser mais forte. Certo? Então ele vai ter essa parte da raridade também, que eu quero fazer, a princípio, 4 raridades só. Que é comum, raro, épico e lendário. Que são a padrão de jogos de RPG, né? E aí a gente tem a parte dos status, que aí os status é de acordo com a sua classe. Por exemplo, eu quero fazer a princípio 3 ou 4 status básicos, que são a base dos status, que seria força, inteligência, agilidade e energia. Certo? São esses quatro tipos que eu quero implementar no projeto. E aí eu queria fazer também cada um desses status ele influenciar em outras coisas dentro de cada personagem. Os 3 atributos, que seria força, agilidade e inteligência, todos eles influenciam no seu dano. Certo? Todos eles influenciam no seu dano. Porém, cada um deles tem a sua particularidade. Por exemplo, a força, ela além de dar o dano, tem o dano também, ela aumenta a vida do personagem e a defesa do personagem. Então, quem estiver na linha de frente, é bom colocar força, ou um pouco de força, porque você precisa aguentar na linha de frente, né? E aí, a agilidade, você aumenta o dano, a velocidade e a evasão. Então, quem está na linha do meio, é bom você ter evasão, porque você não acertar nenhum hit em você, algum hit que passa da linha da frente, e você também tem velocidade para você poder atirar mais rápido, ou bater mais rápido, dependendo da situação. Inteligência, que eu quero que seja a parte do dano e da cura, né? Porque aí tanto o mago quanto o curandeiro, eles vão utilizar inteligência, então ele vai influenciar tanto na quantidade que ele vai curar, quanto na quantidade que ele vai dar dano. E também eu quero que influencie na parte do crítico. Então, quanto mais inteligência o personagem tiver, mais crítico ele pode dar. Esse crítico eu ia colocar dentro da agilidade, só que aí a agilidade combina mais com velocidade, e aí o crítico eu deixei na inteligência também. E aí, além do crítico, ele vai aumentar a quantidade de mana que ele tem, ou a quantidade quantidade de mana que ele tem. Os outros personagens, eles vão utilizar a mana também, só que quando você faz um tanque, ele tem pouca mana porque ele não precisa focar na inteligência. Então ele vai conseguir dar alguns golpes especiais a menos do que um mago, por exemplo, que vai focar muito mais nos golpes especiais, que ele vai ter muito mais mana. E aí a gente vai ter energia, que vai ser comum para todo mundo, e aí é por conta da relação das outras modalidades que eu vou explicar para vocês já, tá? Então, beleza, esses aí são os status, e aí tem a parte dos equipamentos. Os equipamentos, eu ainda não sei como que eu vou fazer, isso aí eu vou conseguir implementar durante o progresso, que eu vou ver ainda se eu faço só com 3 tipos, só com 3 itens, que seria a arma, a armadura e algum cosmético, por exemplo, algum adereço que ele tenha que colocar ou ganhar de algum lugar. Ou eu faço a separação de cada peça da armadura e cada peça da arma também. Só que aí vai trazer mais complexidade. Porém, ele vai trazer mais mecânicas para o jogo, né? Por exemplo, eu quero que seja com capacete, com a armadura do corpo, a armadura dos braços e as pernas. Ou eu posso fazer só a armadura, que aí é um item só de armadura. Só que aí eu acho que vai ficar muito simples, talvez eu faça com tudo. Só que aí vai impactar um pouco na questão do design disso, né? Eu não sei como que vai ficar em relação a isso. Porque, tipo assim, se você pegar um capacete de um, aí uma armadura de outro, vai ser um pouco mais complicado de eu conseguir gerenciar isso lá no jogo. Mas, se precisar ter, a gente faz um esforço e coloca. Quanto mais tipos tem, mais complexidade que fica o projeto, né? E aí tem a parte da equipe, que aí eu quero fazer equipes, né? Então, mas a princípio, falando sobre a equipe, eu quero que seja... E aí, falando um pouco sobre a estratégia, eu gosto muito do jogo de estratégia e eu gosto muito do conceito de você pensar no que você vai fazer para você poder ganhar aquele prêmio, por exemplo.
apesar do CryptoMines, a parte de você extrair os Eternos era muito simples, a parte de você montar a sua nave, que você tinha que pensar na quantidade de MP que você tinha, de acordo com as naves que você tinha, para conseguir montar uma nave que seja compatível com aquilo que você queira, era uma estratégia que você tinha que montar. Ou você compraria pronta, né? Mas você tinha que uma estratégia antes você poderia montar. E aí isso eu acho muito interessante, essa montagem das coisas antes de acontecer. E é por isso que eu gosto muito dessa questão da estratégia e a gente vai ter vários temas aqui para a gente debater. Então o primeiro deles é a sinergia. Essa parte da sinergia, se tivesse as raças, eu até faria com raças também, mas a princípio, como não vai ter, eu quero fazer só em relação a alguns bônus de acordo com a sua equipe. Por exemplo, se você tem 3 ou mais DPS, você ganharia um bônus de ataque, por exemplo. Ou, por exemplo, sinergia entre os equipamentos. Você teria pelo menos uma arma de gelo, uma arma de fogo. Aí você tem uma armadura de água. Aí se você tem essas duas combinações, você teria um enfraquecimento no seu personagem. Porque você está usando duas combinações erradas, e além de ser erradas, elas prejudicam ainda uma outra. Aí você teria um enfraquecimento no seu personagem. Se você tivesse duas de fogo, você teria um fortalecimento no seu personagem, porque você teria a combinação de dois itens de fogo. E aí a gente vai falar sobre a parte do sistema de craft. Esse sistema de craft, eu não quero ser voltado apenas para equipamento, tá? Eu quero que seja feito outros temas envolvendo a parte do craft também, que seria a parte de comida, por exemplo. Eu vou explicar no próximo tema, que é o gerenciamento, mas eu vou dar um spoiler aqui. A gente vai deixar os personagens derrotando os inimigos e ele vai gastando energia, como se fosse o Bomb Crypto. Ele vai acabar a energia deles e eles vão lá para descansar. Quando eles forem descansar, eles vão descansar na estalagem ou na taverna. Então ele vai dentro dessa taverna, ele vai consumir uma diária, né, que seria uma cama para você poder dormir e uma comida para você poder fazer a refeição. Essa comida que vai estar dando na estalagem, você pode fornecer através de uma cozinha, por exemplo. A gente vai fazer uma construção que é uma cozinha. Essa cozinha, quando você for derrotar os inimigos, se você derrotar um dragão, por exemplo, você pode retornar com uma carne de dragão. Essa carne de dragão, se você deixar para fazer na cozinha, ela pode gerar alguns fortalecimentos para sua equipe. Por exemplo, eu fiz um item aqui e eu adicionei esse item na estalagem. Além de você pagar menos para ficar na estalagem, porque você está fornecendo já comida, você vai ganhar um bônus quando você voltar para o campo de batalha. Você vai ter ali seu fortalecimento que você conseguiu através da sua cozinha. Então, cada item que você retorna, você pode fazer uma comida diferente dependendo dos ingredientes. E aí você pode fortalecer a sua equipe através da cozinha também. Claro que para você construir a cozinha, você vai gastar um tanto X. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. E também tem a parte do craft dos itens, né? Você pode ir para a expedição, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas eu vou dar o spoiler aqui também. Você pode ir numa expedição, encontrar tipo uma arma quebrada, por exemplo, e retornar com ela. Como essa arma está quebrada, você consegue pegar ela e descobrir como faz uma arma desse tipo. E aí, de acordo com os materiais, você consegue construir uma arma desse tipo também. Então, além de você ter que ter o recipiente de uma arma, não só os ingredientes, você precisa primeiro descobrir uma arma quebrada ou comprar, às vezes, no mercado a estrutura dessa arma e depois você pode fazer ela. Ou comprar direto essa arma que você também ganha a estrutura dela, né? Então o craft tem várias coisas que a gente pode fazer o craft disso. Por exemplo, uma parte de construção civil, que é onde você vai fortalecer a sua vila, sei lá, o seu reino. E aí a gente vai falar também sobre a parte das expedições. Essa parte das expedições, você pode alocar essa equipe que você tem para fazer expedições. Por exemplo, a gente descobriu que tem vários inimigos nessa caverna X. Aí você beleza, para realizar
para fazer essa caverna eu vou demorar 6 horas do meu tempo. Aí você aloca essa equipe para fazer essa expedição e ele vai lá fazendo, aí você vai ter uma chance, de acordo com a sua equipe, de retornar com os materiais dessa expedição. Ou seja, que alguém pediu para fazer a expedição. E aí você recebe um valor para trazer a cabeça do boss, por exemplo. Coisas desse tipo, né? Mas a gente vai implementar na expedição, vai ser bem legal. São coisas que você vai fazer e alocar a sua equipe para fazer, meio que automático. E aí você vai ter o RNG, que é uma sorte de você conseguir ou não fazer a expedição. Beleza? E aí tem a parte de torneios que eu quero fazer também. Uma coisa que eu não vou fazer nesse jogo, que é bem convencional dos outros, é o sistema PVP padrão que a gente tem. Que é aquele PVP diário que todo dia você batalha para saber qual rank você ficou naquele dia. E aí eu não quero fazer um desse estilo, eu quero fazer em estilo torneio, que é onde você aloca a sua equipe a cada 3 dias, por exemplo, para participar de um torneio entre os reinos, por exemplo, vários reinos de vários jogadores, e aí você faz um torneio entre esses reinos e você pode e você tem a chance de ganhar ou não. Claro que você vai pagar uma taxa para isso, para você poder participar desse torneio, mas a intenção é você, dependendo do seu time, se for bom, você se inscrever nesse torneio, você pode recuperar uma boa grana dele. Beleza? E aí tem a parte de saqueamento também, mas isso é uma coisa que eu pensei, mas acho que eu vou implementar bem mais pra frente, que é assim, tem seu reino, tem outros reinos também. Você pode ir em outro reino, por exemplo, e tentar fazer o saqueamento dos itens desse reino. E aí você vai até lá e tenta saquear os itens desse reino. Eu vou explicar um pouco melhor o que você consegue saquear, tá? Mas é esse estilo de você invadir o reino do amiguinho e conseguir saquear ele. Talvez futuramente, eu nem coloquei aqui para uma coisa bem mais pra frente, eu consiga colocar um sistema de guilda. Caiu de guilda, você pode fornecer defesa para os seus aliados. E aí se alguém for atacar, por exemplo, você pode ajudar esse aliado e aí você consegue ter uma defesa melhor de acordo com a sua guilda. Beleza? Bom, agora vamos para a parte dos gerenciamentos. Eu citei ali em cima, na parte do RPG, a parte da equipe. Aqui eu vou falar um pouco mais, mas só que aqui é a questão do gerenciamento. O que eu pensei em fazer, tá? Antes de explicar a parte de gerenciamento, eu vou explicar para vocês o que eu pensei sobre o estilo do jogo, tá? Ele vai ser a princípio assim. A gente vai ter o nosso reino. O nosso reino, ele vai ter 4 portais em volta que eles vão ficar saindo inimigos. Porém, 2 ou 3 dele, eu ainda não decidi como que vai ser, 2 ou 3 deles vão começar a sair inimigos deles, certo? Então, imagina assim, a gente vai ter o reino no meio e 4 portais. Você tem que alocar uma equipe para ficar no campo de batalha para impedir os inimigos de invadir o seu reino, certo? Esse é um ponto. A questão é que sua equipe ela tem a energia. E quando acabar a energia, ela vai voltar inteira para a equipe ela vai voltar inteira para a taverna. Enquanto ela estiver descansando, esses inimigos eles vão poder invadir seu reino. Aí, invadindo seu reino, ele vai primeiro destruir a fortaleza em volta, depois ele vai começar a destruir as construções. Se ele destruir as construções, elas param de funcionar. E se elas destruírem a estalagem, você acaba tendo que reparar pagando um tanto X para fazer uma restauração de emergência, por exemplo. Aí você consegue voltar seu reino e continuar funcionando. Mas então, para isso, eu pensei em não ter uma equipe só, como ter equipes. Por exemplo, você pode fazer a princípio 3 equipes. Aí você pode alocar de 3 a 5 personagens em cada equipe. E aí essas equipes, elas podem ficar revezando no campo de batalha. Por exemplo, você tem uma equipe que, dependendo dos status da raridade, ela pode ficar no campo de batalha por 3 horas. 3 horas. E ela demora 1 hora para poder restaurar a energia. Então ela vai ficar 3 horas, e aí ela volta para a taverna e fica lá restaurando energia.
Enquanto isso, uma outra equipe vai lá e fica batalhando com esses inimigos. E aí, batalhando com esses inimigos, você... Enquanto isso, a outra equipe está descansando. E aí aí quando essa outra equipe gastar as energias, ela vai voltar para a estalagem. Aí você, com essa equipe que descansou já, você pode ir para o campo de batalha. Mas você vai ter tanto o modo expedição que você pode fazer, quanto o modo de torneio. Esses modos você vai ter que alocar uma equipe para fazer esse tipo de coisa. E ela vai gastar determinadas horas. Por exemplo, o torneio que demora 6 horas e a expedição que demora 6 horas, por exemplo. Esses dois demoram 6 horas. E aí, se você alocar essa equipe lá, ele vai ficar nesse torneio ou na expedição e vai voltar cansado e já vai voltar para descansar. E aí, enquanto isso, uma equipe sua que estava lá no campo de batalha não tinha uma equipe para revezar com ela. Por isso que é importante você colocar mais equipes para você poder ficar revezando e também participando de outras modalidades do jogo. E aí, isso eu coloquei expedição, mas pode ter várias coisas. Vai ter tipo um boss semanal, por exemplo, que você vai lá e poder bater um pouco nele e voltar e descansar. Então tem várias outras medidas que a gente vai influenciar as pessoas terem mais equipes. Então você pode ter 2 equipes e participar só do modo idle, que é você deixar ele defendendo a sua cidade, que aí defendendo a sua cidade você vai ganhar recompensa por tanto tempo. Ou você pode fazer... ter mais equipes e participar das outras modalidades. Aí depende do quanto você tem de recurso, quanto você investiu no jogo. Por exemplo, eu posso deixar só no começo a pessoa ter 2 equipes. Se ela quiser uma terceira equipe, ela tem que pagar por isso. E aí são formas de gerar moedas também, né? Mas vamos vendo como que vai ser. Aí tem a parte das construções, que eu falei um pouco ali anteriormente, que é você ter as construções. Aí construções eu quero fazer assim. Eu quero que você tenha que cuidar do seu reino. Então, por exemplo, o muro do seu reino, quando você não tiver equipes defendendo, os inimigos vão começar a destruir esse muro. E aí você precisa cuidar desse muro para eles não conseguirem destruir as suas construções. Então você vai ter que reparar essas construções, tanto o muro quanto as construções de dentro também. Então essa parte das construções eu quero ter sei lá, uma igreja para quando o seu herói... Por exemplo, você deixa o seu herói batalhando em algum dos modos e você coloca uma taxa lá, por exemplo. Eu quero que ele volte para a estalagem quando eles estiverem ou com 20% ou quando a energia acabar, ou quando algum personagem morrer, por exemplo. Porque se você deixar uma equipe com 3 magos, eles vão começar a sofrer dano também. Então, se você não tiver nenhum curandeiro, você vai acabar tendo que voltar com energia cheia, porém, alguém faleceu do grupo. A gente vai ter um altar, por exemplo, que você deixa o personagem lá e você consegue restaurar ele, sei lá, em tanto tempo. Essa equipe vai para o modo de batalha, só que eles vão ter que retornar quando ele estiver com 10% da saúde ou quando a energia acabar. Então, tem outras formas de você ter que pensar numa equipe que consiga ficar até a energia acabar em vez do HP. Então é bom você sempre ter um curandeiro ali e alguém para tancar também, né? Senão o curandeiro não vai dar para segurar também. Aí isso a gente vai pensando nas dificuldades também que a gente vai implementando. E aí a construção, eu quero ter a cozinha, quero ter um craft de armamento, eu quero ter uma forja de armamento, eu quero ter uma parte onde faz só armadura, uma parte faz só arma. Eu quero ter outros, por exemplo, um banco para você proteger para os saqueadores não roubarem, esse tipo de coisa, né? Mas a gente vai implementando durante o processo também. E aí eu queria fazer essa parte de breeding, eu vou explicar um pouco mais à frente, mas porque eu acho que vai ser bem complexo. Mas é um sistema de breeding. Ele não tem aquele sistema de gênero bloqueado, né? Um guerreiro só pode ser homem e um curandeiro só pode ser mulher. Tudo é humano, então todos os humanos conseguem fazer qualquer coisa. Então, se você pegou um guerreiro que seja mulher, ela vai ser tão eficiente quanto um homem que seja guerreiro também.
Então essa parte de breeding eu quero fazer, só que para você fazer uma reprodução você precisa de um homem e uma mulher, né? Para você poder reproduzir. E aí, só para criar um pouco de dificuldade também, né? Não precisando colocar dois personagens lá e ele formar uma nova pessoa. Para ter a dificuldade de você ter que ter uma mulher para você poder fazer o breed e um homem também para fazer o breed, né? E aí tem a questão do marketing que eu vou ver ainda como que vai ser, mas é mais para você poder vender. E aí eu quero vender tanto os seus personagens quanto as suas armas e equipamentos. E aí você pode vender qualquer coisa lá. Eu não sei como que vai ser a parte de vender ainda. Eu estou vendo que alguns projetos estão implementando formas diferentes de interagir com o marketing. Seja você comprando pela moeda do jogo e vendendo por dólar, por exemplo, para você influenciar as pessoas a comprarem a moeda do jogo. E em vez de vender a moeda do jogo, você diminui a outra moeda. Mas aí são modalidades de token diferentes que eu vou pensando durante o processo, tá? Não precisa a gente pensar nisso agora. Mas então esses são os 3 pilares que eu quero seguir nesse projeto, tá? A parte de RPG, a parte estratégica e a parte de gerenciamento. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês alguns outros temas aqui. Assim como a gente colocou os temas dos projetos que a gente já teve experiência de jogos NFTs, eu coloquei os mesmos temas aqui para a gente poder conversar sobre o que a gente pode implementar no nosso projeto. O primeiro deles é a moeda ou o token. Eu adianto para vocês que eu, chefe, prefiro que seja um token único. Se não for um token único, que seja um token com conversão, que você adicionar o token, esse token você deposita ele dentro do projeto e você articula ele como se fosse um token virtual, não que é tudo virtual, né? Mas como se fosse um token temporário. E depois, quando você for retirar, você tem que fazer uma conversão de volta para você poder retirar a moeda. Mas a gente vai ver durante o processo, tá? E aí, a gente vai começar por um tema bem polêmico, que esse eu quero focar bem nele, que é a parte da queima da moeda. Não quer dizer que só tinha esses, e não quer dizer que a gente vai implementar esses, tá? Quer dizer que a ideia é a gente implementar esses e talvez mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros tipos de queima de moeda, coloca aí nos comentários que eu vou considerar essa informação, beleza? Então, beleza, vamos lá. Heróis. Eu quero que tenha evolução de herói. Então, você pode evoluir seu herói e para isso você tem que pagar com as moedas que você adquirir. Talvez seja você adicionando as moedas no jogo e evoluindo seus heróis, se você quiser evoluir mais rápido, ou com as próprias moedas que você conseguir no jogo, você consegue evoluir seus heróis. E aí, evoluindo seus heróis, você consegue fazer mais coisas dentro do jogo. E outra forma de queima de moeda é essa nas construções. E se você tiver uma construção, por exemplo, a estalagem. Se você pegar essa estalagem e aumentar o nível dela, talvez a sua energia recupere mais rápido. Ou talvez o preço dela fique mais barato. E aí você evoluindo ela, você tem mais benefícios. E para evoluir, você precisa pagar uma quantia para você poder evoluir. Aí se você aumentar, por exemplo, se você comprou a construção de craft, de armas, e você evoluir ela, você tem mais chances de tirar itens mais raros do que uma nível 1, por exemplo. Aí depende do quanto você investiu na sua fabricação dos crafts. E aí outra coisa que eu quero também fazer é nos rerolls. Rerolls eu vou fazer em qualquer tipo, tá? Eu quero fazer quando você tirar um herói, o herói vai ser combinação de 3 fatores, que é a raridade dele, os status do personagem e a classe do personagem. Eu vou dar um exemplo. Se você pegou um personagem lendário, por exemplo, beleza, você pegou uma raridade muito boa. Só que ele é do tipo guerreiro e os status dele ele tá full inteligência. Aí você pode ter 2 opções. Ou você fica dando reroll na classe para tentar pegar um curandeiro ou um mago para conseguir utilizar a inteligência da melhor forma possível. Ou você dá reroll nos status para tentar pegar os status um tanque ou um DPS conseguiria utilizar. Por exemplo, com mais força e agilidade em vez de inteligência. Porque ele quer
que tenha mais evasão e defesa, que ele vai ficar na parte da frente, e que tenha mais velocidade ou HP, porque ele também vai ficar lá na frente e vai bater mais rápido também. Então, vai ter reroll nessas 3 pontas. Se você tirou um comum, e aí tirou um full inteligência e um mago, você fala assim, meu, talvez se eu tirar uma raridade melhor, vai ser muito mais benéfico pro jogo. Então você vai dar reroll na raridade para tentar pegar uma raridade melhor. Beleza? Então são formas de você dar reroll diferente. E outro reroll que eu tava pensando é só na parte do craft, que quando você criar um item, você pode pagar um pouco a mais para tentar pegar uma raridade melhor desse item. Por exemplo, na construção nível 1, você tem, sei lá, 80% de chance de tirar um comum. Só que na construção de craft nível 5, você tem 50% de tirar um comum e 50% de tirar uma raridade melhor. Se você craftou nesse nível 5 e ele veio um comum, pelo menos, eu tentaria o reroll nele, porque a chance de eu conseguir uma raridade melhor é muito maior. Porque é 50% de chance de dar ruim ou 50% de chance de dar bom. Então, às vezes, com 1 ou 2 rerolls, eu já consigo uma arma muito boa. Então, é viável você ter esse reroll, né? E aí, durabilidade. Durabilidade, eu quero fazer a parte dos itens ter durabilidade. Se você tem uma arma, por exemplo, e ela tem 100 de durabilidade, e aí você vai usando, e ela está quase quebrando. Se ela chegar a ponto de 0 e ela quebra, você perdeu esse item, você vai usar só como material, o que restou. Se estiver quase quebrando e você restaurar no ferreiro, por exemplo, você consegue fazer ela chegar a ponto até, sei lá, ele consegue recuperar 80% desse valor. Aí ele fica até 80 de durabilidade. Se você for restaurar a segunda vez, ele vai até 50, por exemplo. Se você for recuperar a terceira vez, ele vai até 30, e a terceira vez ele não consegue mais restaurar. E vai fazer com que você quebre seu item, mesmo lendário. E aí ele quebrando esse item, você pode ter que comprar outro item ou fabricar outro item, né? Então tem que tomar esse tipo de cuidado, pensar nos seus itens também e fazer formas de você pagar para você poder restaurar e pagar para comprar outro item, né? Então são formas de queima de moeda também. Outra parte de queima de moeda que eu quero implementar é a parte das expedições e dos torneios. Quando você vai fazer uma expedição, apesar de você estar indo lá para combater algum inimigo importante ou fazer alguma outra coisa, você precisa pagar para alguém te levar até lá. Ou até eu posso implementar a questão de, se você for sozinho até lá, você vai, por exemplo, gastar 12 horas. Se você pagar alguém para te levar lá, você vai gastar 3 horas na expedição. Aí eu acho que vale mais a pena você, dependendo da situação e dependendo de quanta equipe você tem, né? De você pagar para você ir até lá, fazer a expedição rápido, voltar e às vezes fazer outra expedição ou mandar essa mesma equipe para o torneio ou mandar ela de volta para o campo de batalha para você pegar outra equipe e fazer alguma outra coisa. E outra coisa é a questão do saque e a conversão, né? Foi o que eu falei, de você, quando você coloca um token dentro do jogo, quando você retira, você tem uma porcentagem de taxa. Essa taxa você paga para retirar. Ou da conversão. E aí é uma forma de queimar a moeda também. Então são várias formas de queimar a moeda, só que eu entendo que existem outras formas que talvez eu não tenha pensado. Então se você pensou em alguma forma de queimar a moeda, nesse estilo do jogo, você pode colocar nos comentários que eu vou considerar isso, tá? Aí talvez nos próximos vídeos que eu trazer sobre o projeto, eu consiga citar algumas ideias que vocês colocaram nos comentários, beleza? RNG, que é a parte da sorte, eu quero colocar tanto nos heróis quanto nos equipamentos, que é o que eu falei para vocês. Vai ter RNG tanto na raridade, quanto na classe, quanto nos status. Pode ser que ele venha como guerreiro e ele venha com mais inteligência, que não é tão favorável para o guerreiro. Aí, ou venha um mago com muita vida. Aí você não quer que tenha muita força porque tenha muita vida. Aí você prefere dar reroll para você pegar uma RNG melhor. Mas talvez você clique de novo, reroll,
e ele vinha de novo um mago com agilidade, por exemplo. Aí é preferível que ele venha com inteligência, pelo menos com mais inteligência que os outros, né? Talvez não havia perfeito, mas venha com uma inteligência boa. E na parte dos equipamentos também. Os equipamentos, quando você vai numa expedição, você tem chance de dropar o item inteiro, que é uma porcentagem bem baixa, mas o item perfeito nas melhores condições, ou você pega um item já com 0 durabilidade. O item com 0 durabilidade, ele está quebrado, então você só pode usar ele como molde para você poder fazer outros itens iguais a ele, certo? Ou você pode vir, às vezes, nenhum item na expedição, você pode falhar na expedição, pode chegar lá e não conseguir fazer a expedição, porque a expedição era de um nível muito alto e o nível do seu personagem era muito baixo, e mesmo assim você foi tentar fazer, mesmo mostrando que a porcentagem era 30%, você foi tentar fazer e falhou na missão. E aí você volta a expedição com o personagem prejudicado. E aí agora a gente tem a parte do estilo do jogo. O que eu quero fazer? Eu quero que tenha o modo idle, que o modo idle você seleciona o tanto de equipe que você quiser para ele ficar cuidando da cidade. E o cuidar da cidade, ele vai ficar saindo inimigos do portal, por exemplo, de um portal X, aí os seus personagens, eles vão combater esses inimigos. Quando acabar a energia da sua equipe, ele vai para a estalagem e aí vai ser a equipe reserva que vai cuidar desses inimigos. Você tem 3 equipes lá, talvez ela reveze entre as 3 equipes para ficar trocando de equipes. Porque talvez seu potencial seja baixo, então você vai poder ficar só 30 minutos lá e 1 hora para recarregar seus personagens. Então você tem que ficar revezando com 3 equipes para você poder ter uma forma efetiva para não bater no seu muro. Então tem a parte do idle que você vai deixar ali rodando, você seleciona as equipes, ele mesmo vai atacando os inimigos, voltando para a estalagem, aí outra equipe vai revezar, depois volta para a estalagem, tudo isso automático. E então eu quero deixar um sistema idle que de tempos em tempos, se você vai derrotando os inimigos, ele vai voltar com os recursos que você adquiriu, e aí você consegue ficar revisando nesse sistema idle. Outro sistema que eu quero implementar no projeto é o sistema de expedição, que eu expliquei mais acima, que é você fazer uma aventura por aí, você aloca uma equipe para fazer essa aventura, e aí essa equipe ela consegue ter uma porcentagem de sucesso ou não. E aí, dependendo do sucesso, você pode adquirir um item raro ou não também, né? Você pode só adquirir, às vezes, só tralha para você poder vender, ou até mesmo itens para você poder usar eles também, né? Aí tem a questão do torneio, que é o torneio você ir para outros reinos para você poder batalhar. E aí o saqueamento. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso, porque essa parte é um pouco complexa, tá? Eu não quero impactar nos tokens que você conseguiu gerar, tá? Nas moedas. Porém, quando você está fazendo a parte do idle, eu vou ver ainda como que vai ser isso, mas em uma vez por dia vai vir um comerciante e ele vai comprar os seus recursos que está para vender. Quando você derrotar seus inimigos que estão no seu reino, no campo de batalha, você vai girando esses recursos. Esses recursos você vai conseguir armazenar eles fora do seu reino, para quando o comerciante passar, ele pegar esses recursos, colocar na carruagem dele, por exemplo, e deixar o dinheiro para você. É como se fosse o lixo, você deixa o lixo para fora, e aí vai passar o lixeiro e vai recolher esse lixo. Você vai deixar esses itens dentro de um armazém, e aí esse comerciante vai passar nesse armazém de uma forma automática, dependendo de uma hora do dia, que eu vou tentar fazer aleatória para as pessoas não ficarem, tipo, antes do cara passar, eu vou atacar os outros reinos. Eu não quero que seja dessa forma. Então, quando você for atacar um reino, você não vai saber se já foi vendido ou não os itens no mercado. Então, quando você for atacar, talvez já tenham vendido e você só gastou a locação da sua equipe nesse reino. Aí vai depender do reino, vai depender das defesas. Essa parte aqui eu vou ter que explorar um pouco melhor, mas aí se vocês tiverem algumas ideias também, vocês podem colocar, beleza? Aí é só citei aqui de novo o PVP, a gente vai ter só a parte de locação da equipe. A gente aloca uma equipe,
vai participar de um torneio e depois ela volta. Nesse torneio a gente vai fazer de acordo com o ranking da sua equipe. O ranking da sua equipe vai ser determinado a princípio, tá? Pelo maior nível de cada herói. Faça uma equipe que tenha um equilíbrio, para você poder participar de um torneio que seja mais justo também com as outras equipes, né? E longevidade do projeto. Esse aqui é um tema também que eu quero fazer, só que eu quero trazer uma complexidade para essa parte de longevidade. E a minha intenção é fazer a pessoa voltar e comprar outros heróis. Não fazer que nem um PVO, por exemplo, que a partir do momento que você tem uma NFT, você não precisa mais investir no projeto. E aí eu quero trazer o conceito do Teta Arena, que é quando você utilizar todo esse NFT, você não precisar mais utilizar ele. Você ter que investir em outros NFTs para você poder continuar no jogo, certo? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero implementar a questão da idade no projeto. E a idade, ela vai ter três fatores. A parte que ele está treinando, que ele é uma criança, por exemplo, que ele está treinando. A parte de ele se transformar em um herói, que é onde ele pode participar tanto de combater na cidade, quanto fazer expedições e torneios e tudo mais. Ele vai se transformar em um herói, né? Quanto de ser um tutor. Esse tutor é quando você se aposenta, por exemplo. Se você tem entre 0 a 18 anos, você está na parte do treinamento. Para ficar na parte do treinamento, você vai ter que ter uma escola. Essa escola, ou você paga para ser uma escola aleatória, que ela vai treinar seu personagem aleatoriamente, ou você vai ter um tutor. Esse tutor vai ser o seu personagem que se aposentou. Esse seu herói que se aposentou. Aí você, sendo tutor, você pode influenciar o treinamento a ser de acordo com esse herói que está aposentado, que é esse tutor, né? Por exemplo, ele era um personagem que era um mago, ele era um mago full inteligência. Então, quando você for ensinar esse personagem que está treinando, se você usar esse tutor, ele pode influenciar esses mesmos personagens a serem magos com full inteligência. Então, por exemplo, no modo treinamento, você não vai ter a classe e nem os status dele, você só vai ter a raridade de acordo com o bridge que a gente fez, que a gente falou lá atrás. Calma aí que eu já vou falar mais sobre ele. E aí ele nasceu com raridade lendário. Assim, com raridade lendário, eu tenho um personagem aqui que está como tutor, que ele era um raro, ele era full inteligência e ele era um mago. Então eu vou fazer ele treinar esse personagem lendário, que ele vai pegar o melhor potencial de acordo com esse raro. Ele vai ter, se esse personagem raro treinar outros personagens, ele vai ter a mesma estrutura de base que teve esse raro. Então é bom a gente pensar, colocar ele para ele treinar, por exemplo, numa escola comum, e aí ele poder vir qualquer tipo de status e qualquer tipo de classe, talvez seja melhor você colocar em um tutor que você sabe exatamente como que vai ser. A não ser que você não queira que, por exemplo, que ele não seja um mago e você só tem um mago bom. Aí vale a pena você colocar no aleatório mesmo. Mas se você tiver um tutor, você pode fazer ele treinar da forma que você quer, que você consiga montar esse time da melhor forma possível. Beleza? E aí outra coisa que eu queria citar é, quando ele estiver treinando, ele vai estar usando a estalagem também, porque ele precisa comer e dormir, né? E quando você tiver como tutor, você também vai ter que usar a estalagem, então você vai comer e dormir também. Então esses personagens vão ter um custo para você. E aí uma coisa que você pode fazer é você sendo um tutor, você pode treinar apenas, eu vou colocar ainda qual que vai ser a regra, mas eu pensei a princípio, esse tutor ele poderá ensinar até 3 crianças em treinamento. E aí, a partir dessas 3 crianças, ele não pode mais, e aí ele vai só consumindo seus itens da estalagem, a não ser que você queime esse NFT. E aí vai fazer uma forma de você queimar um NFT e ter que comprar outros NFTs para poder prosseguir com o jogo. E outra coisa
é o marketing. O marketing você pode vender também esses NFTs, tanto em treinamento, que aí você pode, às vezes você tem um tutor muito bom e você pode pegar uma criança que você vai treinar ela de acordo com a realidade dela. Ou você pode vender o herói mesmo, de acordo com os status que ele tem, ou você pode vender o tutor. Mas aí são coisas que a gente vai ver ao decorrer. E aí, falando sobre a última coisa, tá? Sobre o metaverso. Sobre o metaverso é uma coisa que eu nem queria pensar, eu só coloquei aqui só para dizer que existe essa possibilidade, tá? Que hoje o metaverso, hoje a gente está na era medieval. Talvez a gente faça projetos que tenham as mesmas funcionalidades, porém com temáticas diferentes, que seja da era moderna. Então você vai ter pessoas com armamento. Então são outras eras e outras formas de você implementar a mesma mecânica, só que de formas diferentes. Então a era futurística, por exemplo, que eu queria implementar o Cyberpunk do começo, talvez a gente implante utilizando as mesmas mecânicas, só que com outras modalidades para se adequar ao universo do Cyberpunk. Mas isso é uma coisa que eu quero pensar só se caso der muito certo o projeto, se caso a gente conseguir implementar todas as coisas que a gente quer, aí sim a gente conseguiria fazer esses metaversos. Mas é só uma forma de ter, tá? Não quer dizer que a gente vai fazer, ainda mais no começo. Bom, esse é todo o escopo do projeto. Sei que ficou muito grande o vídeo, mas isso que eu quero implementar, isso que eu vou começar a fazer. Eu quero começar a trazer vídeos para vocês sobre o projeto a cada 15 dias, tá? Porque como eu trabalho e faço outras coisas também durante o meu dia, eu não tenho muito tempo para se dedicar ao projeto, pelo menos não por enquanto. E aí a minha ideia é trazer esse vídeo a cada 15 dias. Caso você tenha visto algum ponto que eu deixei passar, eu esqueci de comentar, ou alguma sugestão em algum ponto que eu citei durante esse vídeo, você pode colocar nos comentários, que aí nos próximos eu vou levar isso em consideração, beleza? Bom, e é isso, e até o próximo vídeo sobre o projeto.